Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso Marketing em Goiás, para a gente falar hoje sobre o Marketing 6.0, o Marketing Figital. Eu acho o nome horroroso, mas parece que é bom, né? E quem vai falar se ele é bom mesmo é quem está aqui com a gente, que é o Diego Jacob, que é professor PhD em Marketing e Estratégia. Diego, seja muito bem-vindo. Primeiro você vai explicar para a gente, para o pessoal que não sabe, o que é o tal do Marketing Figital e o Marketing 6.0. Bem mais adiantado que a televisão está 3.0, né? Está falando de televisão 3.0, o marketing está o dobro na frente da televisão. Que bom, obrigado pela oportunidade, Yuri, estar aqui podendo compartilhar com vocês aí do outro lado da tela mais conhecimento, principalmente conhecimento sobre o marketing digital. Bem, antes de eu entrar, né, a veia aqui de professor, me permite contextualizar as nossas eras do marketing, né? Então a gente começou com o marketing 1.0 lá em 1990, depois passa-se 10 anos, a gente chega no 2.0, depois mais 10 anos, a gente chega no 3.0. E aí do 3.0 para cá, esse espaço de tempo foi diminuindo. Do 3 para o 4 foi 5 anos. Do 4 para o 5 foram 3 anos. E do 5 para o 6.0, no qual estamos hoje, foi apenas 1 ano. Então, mês que vem, faz 1 ano que já existe o Marketing 6.0, que a gente chama na literatura, né, por Philip Kotler, que é o propagador aí do marketing, né, e muitos se conhecem como o pai do marketing, que é a união do físico, do digital e do social. Por isso, do digital. Então, o FI de físico, o digit, né, do digital e o tal do social. Então, é a união dos 3 mundos. Tá, você chama físico e digital, beleza. Mas essa união do físico com o digital, ela já não aconteceu? Então, só que hoje ela vem fortalecer. Se a gente pega lá da humanização, que é lá do 4.0, do 3.0, e aí ele vem com o 4.0 trazendo a tecnologia, o 5.0 a tecnologia mais aflorada, e aí o 6, ela é a união disso tudo, né? Só que hoje eu vou trabalhar com mais experiência. Onde que o social entra nisso? E o que é o social nisso? O social é a gente trabalhar a aplicação do ESG. Né, que é a junção do governamental, do social e da sustentabilidade. Né? Então, eu tenho, além de proporcionar uma boa experiência para o meu cliente, eu quero que essa experiência seja memorável para que eu tenha o objetivo de trabalhar a fidelização dele. O 6.0 é socialmente correto. É basicamente isso. Mas, Diego, até que ponto que isso realmente é uma mudança ou isso é só uma adaptação? Na verdade, eu costumo já falar, inclusive... Porque ruptura não vai ter mais, né? Acho que assim, muito difícil. Qual outra ruptura que a gente vai ter? Eu não quero ser muito complexo, né? Mas assim, hoje o piscar de olho muda tanto, né? Temos aí a tecnologia, né? Tanto que lá atrás, smartphone, tanto que mudou o nosso modo de viver, o Pix. Né? Então, assim, todo dia vem aí uma tecnologia, não é uma ruptura, é uma adaptação, uma quebra de paradigma. Progresso, né? Um progresso, tudo. E tem coisas que não pegou, né? Assim, ou se pegou, pegou devagar demais. Internet das coisas, por exemplo. Né? Então, mas agora, no 6.0, ele vem isso em voga. Porque quando se fala de 6.0, tem 3 palavrinhas que tem que estar juntas na aplicação do 6.0, que é a experiência imersiva. O que é a experiência imersiva? É a realidade virtual com a realidade aumentada, mais a multissensorialidade, que é os 5 sentidos. Então, é eu causar toda essa experiência para o cliente. Então, eu posso ilustrar, por exemplo, tem vários exemplos, né? Desde o ano passado, e a gente vem percebendo, saí agora da Cop Party, tinha lá um stand do Senai trazendo exatamente essa experiência, né? Um treinamento via realidade aumentada e virtual. Então, quando você entra, por exemplo, numa loja, né, você tem ali a aplicabilidade. A Coca-Cola agora fez no stand final do ano passado, na Lollapalooza. O stand totalmente imersivo, com jogos nos seus displays, totalmente interativo, com realidade aumentada, realidade virtual, e trabalhando a multissensorialidade, com cheiro, com textura nos stands. Então, é isso que o cliente faz. E aí, a hora que ele sai de um evento desse, qual que é a memória que ele tem? Uma memória memorável.
né? Que depois de 1, 2 anos, ele resgata essa memória afetiva. Não estou falando isso para um público ainda que vai ser só um público AAA e só para grandes empresas ainda? Isso vai descer? Já desce. Hoje a gente tem, por exemplo, Magazine Luiza com Omnichannel. Magazine Luiza é gigante. Então. Não serve. Não, mas aí então vamos trazer. Eu quero saber que dia que vai chegar para nós, pobres mortais. Não, mas hoje não é porque a gente, às vezes, não tem um poder econômico avantajado que me possibilita vivenciar isso. Né? Então, no momento em que eu vou num evento, num show acessível, um show beneficente, eu posso ser privilegiado de ter essa experiência. Né? Então, você tem aí o Rock in Rio, Diego, mas é 200, R$300 para entrar, mas você tem uma experiência, né, ali dentro. Tá. E aí você tem aqui, por exemplo, aí o show de fim de ano, com certeza, deve ter alguma coisa ali. Dá um exemplo prático, então, de marketing digital. Então, você tem, ó, a Amazon Go, que você entra, já tem lá em São Paulo e no Rio, eu tive recentemente no Rio, presenciei isso. Você entra lá na loja, você consegue comprar um produto sem passar por um caixa. Então, você já tem um cadastro, pega o produto e sai. Então, você já tem uma experiência totalmente digital. Você tem a omnicanalidade, né, que é o Omnichannel, a possibilidade de você comprar pelo aplicativo e na loja retirar. Estamos aí alguns... Mas já não tinha antes? Hã? Isso já não tinha antes? Tinha, mas hoje está ficando mais avantajado. Igual a inteligência artificial, que já está lá no 4.0. E tanto que hoje o ChatGPT já é realidade hoje dentro das agências. Exatamente. Né? Então, até Essa foi uma coisa que esse pegou. Então, que eu ia comentar quando você falou da virada da Avatar não pegou. Então, não pegou. Então, o metaverso... Metaverso? O que é isso? Nem se fala mais. Então, né? Nem se fala. Por quê? Mas todas as empresas iam estar no metaverso. Magazine Luiza, você ia chegar, você ia entrar lá, você ia ver a Magazine Luiza, você com seu avatar, você todo fortão lá, loiro. Né? E aí, com os olhos verdes. Mas o que a gente tem percebido hoje no mercado? Claro que tem essas, vamos dizer, esses projetos que estão anos-luz na nossa realidade, só que a gente não pode esquecer que a geração Z, que já está inserida no mercado, que são nativos digitais, eles buscam isso. E hoje a gente já tem esse choque de gerações. Você tem um baby boomers que está ali quase, né, passando o bastão para o filho, né, em empresas familiares, sucessão. E aí você tem a geração X, a geração Y, e aí a geração Z, que ela é totalmente atípica. E aí a gente, então, é o primeiro momento que a gente tem esse choque. Como é? E aí... Eu acho que eles nem são desse planeta. Então. Assim, eu fico pensando, eles são implantados, são seres extraterrestres implantados aqui. E aí, se a gente for entrar em um outro podcast, que a gente vai falar sobre a geração Z, porque é muito ímpar. Tá, agora vamos pegar o digital, vamos pensar em Goiás. Que jeito uma empresa goiana, que a gente não tem grandes empresas, que jeito que as nossas empresas aqui podem aproveitar o digital hoje? Então, como eu tenho trabalhado do marketing digital, o que acontece? Muitas vezes não é, fala assim, eu não vou entrar no marketing digital. Não é uma opção, hoje ele é uma realidade, porque se você não entrar, o seu concorrente já entrou ou já está aplicando, então não é uma opção. Ou você vai ou você vai. Não quer dizer que eu preciso de grandes recursos financeiros. Por quê? Eu posso usar uma multissensoriedade. Então, por exemplo, eu vou criar uma nota olfativa no seu estabelecimento, R$2, R$3 mil, já é trabalhando a sua marca, multissensoriedade. E aí, claro, igual eu já tive clientes meus, quando eu sugeri isso, há uns 2 anos atrás, não, vamos pegar esse perfume aí que está na moda e vamos colocar lá na loja. Eu falei, não, você está trabalhando a marca do perfume. Você precisa trabalhar a sua marca. Se aquela essência, ela corrobora com o seu público. Né? Então, é esse detalhe. Por isso que é necessário você criar uma essência da sua marca. Então, uma experiência às vezes, de realidade aumentada. Aí que eu ia comentar. Ano passado, na Casa Cor, a Brasal, que é uma incorporadora, né, de Brasília, mas está aqui na região de Goiás, ela fez o seu stand para vender e ela trabalhou a multissensorialidade junto com as experiências imersivas e eu testemunhei. Então, por exemplo, eu cheguei lá no stand, eles me convidaram, conhecer o empreendimento, numa sala fechada, com acústica, olha o olfativo, uma música bem tranquila, né, quase mais só de, como é que fala, que eu poderia falar? Musical, né, orquestras. O cheiro cítrico, porque o cheiro cítrico me traz uma certa refrescância, calmaria.
um vento do ar-condicionado proposital, para quê? Para eu verificar a posição, porque ela, quando cheguei, eu preencho tipo um briefing. Ah, você que está procurando um apartamento, qual andar que você vai? Ah, eu queria o 8º andar. Então, eles colocam a velocidade do vento. Aí, então, direciona o ar-condicionado para eu sentir a brisa, porque tudo ali era a posição que eu estava de frente à sacada. E aí, eu tinha um telão rodando, mostrando quase 360 graus, que o prédio era, o diferencial dele era uma visão 360. Então, aí eu tenho ela me deu uma água saborizada, né? Tudo aí para trabalhar os 5 sentidos. E eu com óculos aqui trabalhando a realidade virtual lá na frente. Então, uma experiência Goiana, vamos dizer, porque ela está aqui dentro, inserida, me possibilitou isso. Aí você fala, não, Diego, mas tá bem. Você traz aí uma empresa que fatura milhões, mas uma empresa pequena lá da 44, por exemplo, uma empresa, né, 4x4. Ok, mas vamos aqui a uma nota fativa na embalagem, quando você vai entregar para o seu cliente. Uma possibilidade de criar um aplicativo que não precisa de grandes recursos para ela usar como um provador virtual. Você tem Chili Beans, hoje que você compra óculos com um provador virtual. Você tem grandes lojas, né? Claro, lojas mais para público A mais, que já tem lá um provador virtual, que você só vai clicando na tela, às vezes não precisa desse recurso. Tá, Diego, essas tecnologias estão disponíveis facilmente? Sim. Eu acredito. Hoje você tem, né? Às vezes você fala, eu preciso contratar um desenvolvedor para criar um aplicativo. Preciso desenvolver um perfume para minha loja. Pronto, a gente encontra esse fornecedor. Sim, em Goiânia, inclusive. Realidade virtual. Preciso de realidade virtual. Tem isso? Tem isso? Hoje você consegue. Tem, né, Mariana? Tem. Você tem, eu não fazendo propaganda, mas o Senai, ele te possibilita isso, né? Essa consultoria, inclusive. Tá. Agora, vamos supor que a empresa seja conservadora, porque ela não quer tudo. Você acha que esse tipo de empresa conservadora, que vai no marketing conservador, porque o que acontece, gente? Não adianta. A maioria das empresas estão única e exclusivamente nas redes sociais. Elas patrocinam em rede social, tudo. Essas empresas elas vão continuar existindo, vão crescer mais devagar, o que vai acontecer com elas? Então, hoje eu costumo brincar que quem não está no digital, ela não existe. E aí a pandemia, ela trouxe isso, porque a virada de chave. Ela só provou isso. Né? E aí é até doloroso falar, mas a pandemia foi super benéfica para nós da área do comercial. Eu ouço falar isso demais, eu não tenho medo de falar isso, a pandemia foi uma bênção para muitas coisas. Ela foi um horror para várias coisas, mas foi uma bênção também para muitas coisas. No nosso mercado, por exemplo, ela mudou tudo. Tudo. E aí, nós tivemos um salto de 5 anos, estatisticamente falando, do comportamento do consumidor. Então, eu trago a minha mãe, que é baby boomers, que tinha total resistência a aplicativo do banco. Ela entrava apenas para olhar saldo, nem extrato ela entrava, e hoje ela faz tudo pelo aplicativo. Então, assim, a pandemia forçou a mudança de comportamento. Então, nós avançamos 5 anos aí. Tem estudos que falam que até mais. Então, essa mudança não é escolha nossa. Ou a gente vai ou a gente fica para trás. Então, uma empresa que é conservadora, e eu presenciei isso recentemente numa empresa que eu estava dando consultoria Você mora em Goiás, meu amigo. Então, do segmento agro. Segmento agro, ainda mais retrógrado. Uma empresa que fatura milhões mês e que ela chegou em mim e falou assim, Diego, eu sou líder de mercado há 30 anos, nunca tive marketing. O porquê que eu preciso ter marketing hoje? E aí eu só tive uma única fala, porque o seu cliente é outro. O seu cliente, que é de Baby Boom, geração X, que ele vinha na loja para comprar, hoje ele não vem mais. Hoje ele quer ser atendido pelo qualquer canal, ele quer conversar com você no Instagram, e aí você não responde, ele vai pro WhatsApp, porque se ele quer no WhatsApp, ele quer uma conversa mais rápida, que resolução de problema, e ele não quer ficar repetindo história. Então você tem que ter uma automação dentro da sua empresa para concentrar tudo isso e para acelerar o processo ali do atendimento. Porque se ele te proporciona uma experiência negativa, ele não volta. E hoje, o seu concorrente, que antigamente era o de frente, hoje o meu concorrente é do outro lado do mundo. E ele entrega igual. Aí você entra numa coisa muito importante, que é a questão do responsivo. Eu tenho a impressão que quanto maior a empresa, pior ela é no responsivo. Ela responde pior. Você não acha isso, não? Eu não gosto de generalizar, porque vai depender, né? Então, eu já atendi empresas muito grandes, né, em que, beleza, fluía muito bem, muito processo, mas aí a gente tem que entender que processo não pode ser burocracia, né? Ele tem que fluir, o processo é sim importante para a gente desenhar, para fazer, girar a roda, mas tem coisas que fazem atrapalhar, né? Então,
Por isso que é da consultoria importante, porque ele vem com um olhar totalmente neutro, não está imerso dentro da empresa, e ele fala, isso aqui não é necessário. Eu trabalhei em sistema S com a burocracia tremenda, e hoje, como eu tenho colegas, né, amigos lá ainda, continua com aquele tanto de papel. Hoje não precisa disso mais. Mas acontece que o sistema S é regido pela mesma legislação que... De 1.800 bolinha. Que é do serviço público, né? O sistema S faz milagre com a legislação e não pode comparar, não tem tempo de comparação entre o sistema S e o serviço público. O sistema S está aqui, está bem em cima. Então, assim, mas deixa eu te perguntar, o que a agência precisa para incorporar essas novas tecnologias? O que ela precisa mudar? Então, na verdade, nem é só a agência, tá? Pode ser uma house, pode ser uma empresa com uma equipe menor. Hoje, a gente tem que ter a multidisciplinaridade na equipe. Né? Antigamente, da onde que a gente se falava, precisava de um engenheiro, de um estatístico, de um matemático numa equipe de marketing. Hoje, com o boom de dados que nós temos, aí, quem trabalha com e-commerce, trabalha com tráfego, né, de milhões de verba, tem um número gigantesco de dados. E aí, o que facilita hoje no marketing digital é exatamente essa possibilidade de ter dados para a gente ser mais assertivo e o melhor de tudo, conseguir corrigir a tempo. Antigamente, a gente fazia uma propaganda na TV, no outdoor, e na TV e rezava para dar certo. E aí eu não conseguia corrigir a tempo, né? Tinha que esperar ali a bissemana, terminar a propaganda. Então o digital ele me possibilita isso. Então, se hoje você me pergunta... Mudança em tempo real. Exatamente. Então, uma equipe hoje, uma agência, ela tem que ter essa multiplicidade na sua equipe, com novos olhares. Tá. Nós conversamos aqui com o Diego Jacob, que nos falou muita coisa. Diego, eu quero que você volte aqui depois, ano que vem, para já falar do 7.0, 8.0, tudo. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Quando você fala do marketing 6.0, pela velocidade das coisas, a gente tem um tempo interessante para consolidar, por exemplo, 5.0, 4.0, 3.0, estão consolidados, o mercado entendeu elas, a gente pode, ou não, porque às vezes me parece que a gente está pulando etapas. Mas é porque o mercado ele está voando, né? Hoje a gente dorme, acorda com um monte de tecnologia à frente, com mudanças de comportamento. Então, assim, por isso que eu gostei de contextualizar no começo. Do 1 para o 2 foram 10 anos. Hoje eu não consigo esperar 10 anos para mudar. Então percebe que do 5 para o 6 foi só um ano. E às vezes a gente vai fazer isso. Será que do 6 para o 6... você sair daqui já vai estar o 7.0. Provavelmente. Hora que o despedido você na porta dele. Ou com grandes mudanças, né? E aí também vamos trazer para a realidade smartphone. A gente, quando eu pegar minha avó, né, que tem 94 anos, tinha um telefone a vida inteira. Hoje a gente com aparelho, a gente quer trocar de aparelho de 6 meses. Por quê? São tanta tecnologia. Mas isso aí, a gente pode ficar falando aqui até amanhã sobre isso, que é um tema muito bacana. Muito obrigado pela sua presença e já quero convidar de novo para a gente falar, até para a gente discutir uma coisa que eu acho muito legal, você pode falar, as relações de consumo. Né? As relações de consumo, as doenças do consumo, né? Os excessos do consumo e os benefícios também. Mas muito obrigado pela sua presença, excelente entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e, se me permitir, me sigam aí nas redes sociais para mais informações sobre o marketing digital.